Se você tem muito lead desqualificado na sua indústria, provavelmente o seu maior problema está na forma como seus anúncios são criados. E hoje eu vou estar mostrando para você a estrutura de criação de anúncios que vai fazer a sua taxa de qualificação subir muito. Acompanha aí. Hoje eu vou mostrar para você como que você vai criar anúncios que vão de fato aumentar as taxas de qualificação dos seus leads. Literalmente uma máquina de gerar leads qualificados. E por que eu estou falando do criativo? O criativo basicamente é o vídeo, a foto, a arte que aparece para o consumidor. É basicamente a parte visual do seu anúncio. E quando a gente fala de um criativo de alta performance para gerar leads mais qualificados, ele é responsável principalmente porque nos dias de hoje a maior parte da segmentação está com base em inteligência artificial. Então, por mais que nós segmentamos por vários interesses, dados demográficos, geolocalizações, enfim, tudo isso é muito importante, nós temos excelentes resultados com esse tipo de segmentação, porém o criativo ele manda muito. Ele sempre foi muito influente, mas nos dias de hoje ele é ainda mais. Por que eu falo isso? Pensa comigo, as pessoas sempre pularam os anúncios, conteúdos que elas não têm interesse, anúncios que elas não se conectaram. Porém, os anúncios que essas pessoas sentem que são feitos para ela, anúncios que possuem a narrativa adequada, geram uma conexão maior. E é através dessa estrutura de anúncio que gera uma alta qualificação de leads que a gente vai estar falando aqui hoje. Quando a gente fala de anúncios de alta qualificação, não tem como não falar de anúncios em zone. Basicamente, anúncios em zone são anúncios que você grava na zona de atuação daquele possível cliente. Um local que gera uma conexão com o cliente que você quer comunicar. Então é um anúncio muito mais objetivo para o seu cliente ideal e você coloca um critério de qualificação. Quando nós falamos de indústria, é muito importante você saber qual que é o critério de qualificação daquele lead. Se o lead preencher aquele critério que você colocou, seja um formulário, por exemplo, ou do Facebook, ou um formulário de um site, de uma landing page, é considerado um MQL, que é o Marketing Qualifier Lead. Então, esse tipo de criativo, ele deve ser direcionado para o público certo, com conteúdo relevante no estágio de funil. Aqui a gente tem uma estrutura, pessoal, que é a estrutura de um criativo de alta conversão. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um criativo que nós fizemos para indústrias de esquadrias. E tem dois cenários. Os dois anúncios a gente anunciou para o mesmo público. Um criativo a gente teve muito mais resultado de qualificação de lead mesmo, e um outro criativo a gente teve muito mais resultado de desqualificação. Então vamos ver aqui os dois criativos e aí depois eu vou explicar para vocês a estrutura deles, tá bom? Concorrentes surgindo, preferências do cliente sempre mudando e disrupções acontecendo em vários setores. Encontrar a solução de crescimento ideal é crucial para a sobrevivência e para a evolução da sua empresa. Então, quais meios farão a sua empresa escalar? Qual a estratégia que pode marcar um antes e depois do seu negócio? Todo cenário é único e a Tríade entendeu que a complexidade para vender mais e melhor vai muito além de pacotes prontos. Por isso, eu quero te convidar a falar com a gente no WhatsApp e juntos a gente vai encontrar as alavancas ideais que podem impulsionar os resultados da sua empresa. Então pensem comigo, se nós queremos conectar com indústrias de esquadrias, que era o público que a gente estava segmentando, fazia sentido esse anúncio tão aberto, que é um anúncio muito comum que muitas pessoas fazem? Não. Agora, dá uma olhada nesse outro anúncio que nós fizemos, que também foi para o mesmo público, só que o resultado de qualificação foi muito superior. Vamos ver aqui. Sua fábrica de esquadrias ainda depende de indicação para vender? Esse era exatamente o cenário de uma das indústrias que a gente atendeu. Uma boa entrega, qualidade no produto, mas as vendas só aconteciam quando alguém indicava. E eu sei que isso é uma das melhores vendas, mas você precisa de um motor para virar. E em pouquíssimos meses, esse cliente aumentou em 30% seu faturamento com um trabalho previsível. Sem depender de terceiros, isso aconteceu com uma metodologia 100% voltada para o setor de esquadrias, baseada em 3 pilares: atração, campanhas digitais segmentadas, qualificação com filtro técnico antes do contato comercial direto no WhatsApp e conversão, uma estrutura que transforma orçamentos em vendas sem desconto forçado. Você quer saber mais como funciona e para a sua indústria? Clique em Saber Mais, agende uma consultoria gratuita antes de esse anúncio sair do ar. Então, pessoal, vocês conseguiram identificar a diferença dos dois criativos. O público, o objetivo final sempre foi o mesmo. Só que primeiro a gente gerou muito lead desqualificado e depois a gente criou um anúncio em zone realmente para poder aumentar essa qualificação. E agora eu vou quebrar cada uma dessa estrutura para mostrar como que vocês podem fazer isso na indústria de vocês, tudo bem? Então, o primeiro ponto, definir o público. Então, quem é o público que você quer atingir? E claro que se você é uma indústria, muito provavelmente você atinge muitos públicos diferentes. Então, vamos supor que você
você vende uma máquina de beneficiamento de frutas. Você pode vender para um hortifruti, para um supermercado, para um CD, né, que é um centro de distribuição. É muito comum você vender para mais de um público, mas esse anúncio específico é importante você definir quem é o seu público ideal para essa estratégia, tudo bem? Então, defina o seu público. Vamos supor que eu sou uma indústria de esquadria e eu quero captar mais clientes para minha indústria de esquadria. É um setor que a gente tem uma grande expertise. Então, definir o público. Nesse ponto aqui, o nosso público são pessoas que estão reformando ou construindo a sua casa, beleza? Definimos o nosso público. Segundo ponto, o ambiente. Para o seu criativo atrair leads qualificados, o ambiente ele é muito importante. Então, esteja no ambiente do seu potencial cliente para chamar a atenção. Se, nesse caso, eu sou uma indústria de esquadria e eu quero chamar a atenção de pessoas que estão construindo ou reformando casas de alto padrão, na onde que eu preciso gravar esse criativo? É dentro da minha fábrica? Não. Eu tenho que gravar esse criativo no ambiente do meu cliente. Seja uma obra quase finalizada ou reformando, ou seja uma obra finalizada já com as esquadrias todas instaladas, bem bonitas. Porque isso vai gerar conexão com o seu cliente. Isso vai fazer com que o seu cliente pare, veja o seu anúncio e talvez entenda mais sobre a sua empresa. Então, segundo ponto, ambiente, tá? Terceiro, o gancho do seu anúncio é muito importante. Nos dias de hoje, todo mundo tá sem tempo. Então, se o seu anúncio, os primeiros 5, 7 segundos for um anúncio que não tem um bom gancho, não tem um bom argumento que conecte o público, ele vai pular o seu criativo. E aí pode ser que até no meio, no final do seu criativo, tenha ali bons argumentos que faria sentido para esse público, mas você não chamou a atenção dele, ele pulou. Você faz isso, eu faço isso, todo mundo faz isso. Pular criativos que você não tem uma conexão. Então, o terceiro ponto, o gancho. Nesse caso, como a gente quer atingir pessoas que estão construindo ou reformando casas de alto padrão para vender a esquadria, por exemplo, um gancho que você pode fazer. Se você está construindo ou reformando a sua casa, sabe que cada decisão tomada agora irá durar por anos o seu projeto. Quando o assunto é conforto, um ambiente sofisticado, silencioso e zero dor de cabeça com manutenção, as esquadrias de PVC ou alumínio da Tríade são a melhor escolha. Então aqui, o que eu fiz? Eu gerei um gancho para pessoas, eu tô construindo, eu tô reformando. Aí depois a gente foi trazendo outros argumentos do que você faz, caso o que eu faço como a minha indústria de esquadria, gerando autoridade e depois a gente vai conduzindo. Então, tanto que a autoridade é o quarto ponto dessa estrutura de um bom criativo de alta conversão. Por quê? Você trazer pontos que vai fazer com que essa pessoa crie uma alta percepção de valor sobre a sua marca é um grande diferencial. Então, por exemplo, há mais de X anos no mercado com projetos executados de X a Y, atendendo empresas de A a B. Se você quer atender construtoras na sua cidade e você já fez 1000 projetos para construtoras, é importante você falar isso. Olha, há mais de X anos trabalhando com construtoras, mais de 1000 projetos realizados, isso vai gerar autoridade, tá? O quinto ponto dentro dessa estrutura de um criativo de alta conversão é a qualificação do funil. Por que a qualificação do funil? Você precisa entender o que essa pessoa vai preencher quando ela entrar em contato com você. E se ela preencher aquilo, nós determinamos que é um lead qualificado do marketing, porque existem duas coisas. O MQL, que é o Marketing Qualified Lead, e o SQL, que é o Sales Qualified Lead. Então, pensem que o marketing tem o papel de entregar uma pessoa com perfil do seu cliente ideal. O vendas, que é o comercial, tem o papel de saber se aquele lead está no timing correto, se aquele lead, ele de fato vai efetuar uma compra, mas aqui já é um papel do comercial, se a pessoa vai comprar ou não. Mas o papel do marketing é saber se aquele lead tem perfil. E qual que é a pergunta que você pode colocar dentro do seu formulário para saber se aquele lead é ou não um lead qualificado. Então, isso é muito importante durante a sua prospecção, tá? Se você é uma indústria de esquadria, por exemplo, igual eu citei esse exemplo aqui, e você quer captar pessoas que estão reformando ou construindo uma casa, você pode colocar, atualmente você já está reformando? Não, vou começar a reformar, enfim. Eu vou trazer aqui, pessoal, uma estrutura muito bacana para vocês de como que vocês podem criar anúncios de alta conversão já com o formulário de critérios de qualificação. Aguarde um pouquinho que a gente vai chegar nesse ponto. E por último, a chamada do clique no botão. Então, você tem uma boa chamada. Você quer direcionar essa pessoa para o seu WhatsApp, para o formulário, para a landing page, o seu criativo ele tem que estar linear com a jornada do cliente, tá? Então, se você vai mandar para um formulário, fala para a pessoa se cadastrar no formulário e seu time vai entrar em contato. Beleza? Tudo bem? Então, essa é a estrutura de você criar um criativo de alta conversão. Essa estrutura já foi validada em vários clientes, tá? Então, é algo que de fato funciona muito bem. E lembra que eu falei sobre formulário? Eu trouxe aqui um exemplo do formulário do Facebook, por exemplo, que é um formulário também que pode te ajudar muito na sua indústria. Você fazer perguntas de qualificação. Então vamos supor que você quer vender para empresas de grande porte. Às vezes fica meio inconveniente você perguntar quanto aquela empresa fatura para você perguntar ali no formulário. Só que você pode perguntar qual que é o tamanho daquela empresa por meio da quantidade de colaborador que existe ali dentro. Então, de 0 a 10, de 11 a 30, de 31 a 50. E você define com o seu marketing que os leads que preenchem
preencherem a partir de 31 colaboradores, é um lead em potencial, é uma empresa grande que faz parte do seu ICP, tudo bem? Ou, por exemplo, a gente atende aqui uma empresa que vende peças agrícolas, e um dos grandes pontos que a gente pergunta é qual que é a linha do maquinário dele, né, da colheitadeira, da plantadeira, se é uma linha verde, linha amarela, linha vermelha. Se a pessoa coloca não sei informar, cara, provavelmente nem é o nosso cliente ideal, porque quem é desse setor sabe qual que é a máquina dele. Então isso aqui é uma das coisas que a gente acordou com o cliente que faz sentido. Se a pessoa coloca o CNPJ e uma das 3 linhas, é um lead que tem potencial de compra. Então, obviamente, isso aqui são exemplos. É importante você entender dentro do seu cliente ideal quais são as perguntas que fazem sentido. E aí tem uma estratégia que você faz essas perguntas de qualificação e depois, obviamente, perguntas de contato. Nome, e-mail, telefone, nome da empresa, enfim, tá? Agora, pessoal, a gente vai partir para um último tópico, que é um documento, onde eu vou mostrar para vocês exemplos práticos de como que vocês podem estar criando mais roteiros para sua indústria. Eu vou continuar com o exemplo de que eu sou uma indústria de esquadrias, mas a ideia é vocês entenderem como que essa estrutura funciona para vocês replicarem aí na indústria de vocês, beleza? Vamos lá. Então, seguindo aqui, continuando com a ideia de que eu sou uma indústria de esquadria, como que eu posso captar um lead mais qualificado? O primeiro ponto é criando um bom anúncio, igual eu mostrei para vocês. O segundo ponto é ter um bom formulário de captação, principalmente quando a gente fala de uma venda complexa, uma venda de um alto ticket agregado, nós temos uma maior abertura de fazer campanhas de captação de lead via formulário, tá? Isso a gente já validou em vários clientes, várias indústrias, desde trailers, telhas de aço para peças agrícolas, enfim, então funciona para muitos segmentos da indústria, tá? Mas vamos lá, seguindo aqui para a ideia de roteiro. Eu sou uma indústria de esquadria e o meu lead ideal é quem está reformando ou construindo uma casa de alto padrão. Primeiro ponto, fazer um anúncio com a narrativa adequada. Segundo ponto, a gente ter ali um formulário de qualificação. Então, como que seria essa narrativa? Quando você investe em uma casa de alto padrão, cada detalhe precisa estar à altura. E a esquadria é um dos pontos mais importantes. Afinal, ela define o visual da sua fachada, o conforto térmico e até o silêncio dentro de casa. Nós da Tríade Esquadrias somos especialistas em projetos sob medida, com soluções minimalistas, blackout, pivotantes e muito mais. Se a sua obra já começou ou vai iniciar nos próximos 3 meses e tal, aí você faz aquela chamada. E aí esse lead entrou em contato, claro que para você gravar esse criativo, você precisa estar dentro de uma casa ou uma obra de alto padrão, tá? E aqui você, no formulário, coloca os critérios de qualificação que fazem sentido para o seu setor comercial. Então a pessoa entrou em contato. Nós pedimos se ela é proprietário, se ela é arquiteto, se ela é engenheiro, se ela é pedreiro. Se ela coloca que é pedreiro, talvez não seja o seu cliente ideal. Se ela coloca que é engenheiro ou arquiteto, pode ser que sim, porque o arquiteto e o engenheiro tem forte influência na hora de uma construção de uma reforma. Se ela coloca que ela é proprietário da reforma, da construção, isso faz muito mais sentido, porque ela é o principal tomador de decisão. Outro critério de qualificação muito legal para você identificar o timing desse lead. A obra já começou? Começaremos nos próximos 3 meses, em 6 meses, no próximo ano? Por que a importância dessa pergunta? Quando o lead chega e ele coloca que já começou a obra, o seu time comercial, ele já entra com um argumento que faz muito mais sentido para esse cara, porque ele já sabe que ele já começou a obra. Então o argumento já casa com o marketing, tá? E também você pode perguntar o valor médio da obra, se é abaixo de 300 mil, se é de 300 a 500, se é acima de 1 milhão. Isso vai determinar a complexidade do projeto que você pode oferecer. Se chega um lead que está com uma obra abaixo de 300 mil, não faz sentido o seu comercial apresentar um projeto que custa 100 mil reais, porque é 1/3 da casa, não faz sentido. Então se é um lead que coloca o projeto dele acima de 100 mil reais, a obra, a reforma, você tem muito mais abertura para apresentar um projeto da sua empresa ou um produto da sua empresa que tem um maior ticket agregado, porque esse cliente tende a pagar, tá bom? Vou trazer um segundo exemplo aqui pra gente finalizar esse vídeo, tá? Vamos supor que você é uma indústria de esquadrias e você quer atender construtoras, público super nichado. Vale lembrar, pessoal, que construtora é importante a gente atingir engenheiros, tomadores de decisões. Então, o LinkedIn e o Google também faz muito sentido nesse segmento, tá? Inclusive, o LinkedIn também tem esse formato de campanha. E também você pode fazer no Google via formulário na landing page ou num site, tá? Mas vamos seguir aqui como se a gente estivesse falando do Meta Ads, principalmente. Então, nós queremos atingir construtoras. Por quê? Construtora é um cliente que faz muito sentido para o setor de esquadrias. É um cliente que é um parceiro muito importante, que sempre está trazendo obras com alto volume. Então, qual que pode ser uma boa narrativa? Construtor, já perdeu o prazo de entrega por causa de fornecedor que atrasa ou erra na medida? A gente sabe como isso prejudica a obra e o seu cliente. Por isso, aqui na Tríade Esquadrias, entregamos esquadrias sob medida, já atendemos mais de 50 empreendimentos residenciais e verticais nos últimos 3 anos. Aqui você traz aquele gancho de autoridade e depois você traz ali uma CTR
CTA e um critério de qualificação. Se você constrói mais de 3 obras por ano e quer um parceiro que entrega, clique no botão e solicite o portfólio agora mesmo. E aí a pessoa se cadastra e você pergunta as informações dela. Se ela é proprietária, se ela é um arquiteto, se ela é um engenheiro, um construtor, para você entender com quem que você está falando de uma construtora. Você pode perguntar também o nome da construtora, para você já entender certinho quando a pessoa chegar em contato com o seu comercial. Quais são os tipos de projeto que ele tem em andamento, então é um residencial térreo, é um vertical, é um comercial. Por que é importante isso? Quando esse lead chega e você sabe que é um engenheiro que está com construções industriais, o seu time comercial já aborda essa pessoa falando a língua dele. Então, olha, eu vi que você preencheu isso aqui e tudo mais, então faz muito mais sentido. Quantas obras você faz por ano e tudo mais, tá? Olhando de um ponto de vista externo, pode parecer chato fazer esse monte de pergunta, mas quando você constrói um formulário que de fato faça sentido para o seu potencial cliente, ele não liga de preencher, porque pessoas interessadas vão preencher um formulário que faça sentido para ela, para que ela tenha ali um contato relevante, tá? Então, isso aqui são estratégias validadas que podem aplicar, tudo bem? Então, pessoal, foi isso, tá? Uma estrutura de criativos e formulários de qualificação para que você possa captar leads mais qualificados na sua indústria. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa as notificações, isso vai ajudar muito a gente agora nesse começo de produção de conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!